This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo o Growthaholics, o podcast onde falamos de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. A ideia aqui é acelerar o seu negócio a cada conversa, sem fórmulas mágicas e sem firulas. Nosso objetivo é transformar você em um verdadeiro Growthaholic. E se você curte o nosso conteúdo, avalie a gente com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a terem acesso ao nosso conteúdo. Hoje o papo é sobre algo que vai além da venda. A gente vai explorar como transformar clientes em verdadeiros fãs. Aqueles que indicam, defendem e se conectam com a sua marca de forma emocional. Obviamente, a gente tem que beber na fonte, então para isso eu recebo 2 convidados que entendem profundamente do assunto. Primeiro o Rodrigo Vicentini, que tem passagens por gigantes como NBA, UFC, Lollapalooza, e já mergulhou nesse tema várias vezes em vários contextos. E Felipe Collins, que é uma referência em growth e branding aqui no Brasil, no mercado de startups, para a gente transpor todo o aprendizado para o nosso mercado. Se você quer gerar lealdade, criar experiências memoráveis e construir uma marca amada, esse episódio é para você. Vamos nessa? Hoje nós vamos falar sobre um tema apaixonante, é um tema que eu adoro e eu tenho certeza aqui que estou com as pessoas certas para a gente mergulhar nesse assunto. Eu queria dar as boas-vindas aqui a primeira vez no Growthaholics, o Rodrigo Vicentini, e eu queria te dar boas-vindas e pedir para você brevemente se apresentar, Rodrigo. Pedro, grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite, ótimo estar nesse papo com você e com o Felipe. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Vicentini, sou CEO de empresas, conselheiro de empresas, tenho minha carreira estabelecida principalmente em bens de consumo, esportes e entretenimento, com passagens por NBA, UFC e por aí vai. Então, algumas histórias boas para a gente trocar algumas ideias legais aqui. Sensacional enfim, somos todos fãs aqui do Rodrigo nessa call, e eu também sou fã desse outro camarada aqui, que já é um veterano aqui do Growthaholics, né? Tá preso dentro de um armário aqui, quem não tá vendo o vídeo pode ver. Felipe Collins, já aqui um figurinha carimbada. Felipe, se apresente, conte o que você tá fazendo hoje da vida. Fala Pedro, fala Rodrigo, sou fã aqui, a hora que me convidaram para fazer este podcast, eu sou fã do Rodrigo e fã do Pedro de longa data, então topei instantaneamente, estou aqui escondido em meio às salas de reuniões, todas ocupadas no escritório. Sou hoje diretor de marketing da Company Hero, uma startup que provê serviços para profissionais PJ, desde legalização, endereço fiscal, benefícios, planos de saúde, regularização de empresas, etc. Você pode fazer toda a sua gestão do seu CNPJ no app PJ Hero. E já fui da Ace Ventures por longos e excelentes 7 anos, por isso que eu sou tão fã da turma aqui. Fui CEO da Future Dojo, que é o braço de educação, e passei também por Alice, K-Tech e vários outros dessas companhias de tecnologia. Fã do nosso Denver Nuggets, eliminado da NBA recentemente, então estou chateado com a NBA, mas agora eu tenho uma paixão especial em tentar transformar negócios tecnicamente boring em amados por meio de marca e por meio de bom atendimento a cliente. Legal. E esse é o tema aqui, central da nossa conversa, né? O Rodrigo tem uma experiência ampla em negócios que, né, estimulam a paixão, mas eu acho que a gente pode traduzir isso que o Felipe falou, talvez como tema central da nossa discussão, né? E pensando, dá para fazer isso em qualquer tipo de negócio? Existe uma fórmula, é uma ciência, é uma arte, uma ciência, quais os elementos que envolvem? E eu queria pedir aqui para o Rodrigo abrir os trabalhos e falar um pouquinho sobre a tua vivência, Rodrigo, na tua experiência, né? Como que negócios, né? Você já teve, né, com UFC, NBA, né, e NBA fora do eixo Estados Unidos, né, ou seja, que teoricamente, né, nós somos o país do futebol, mas mesmo assim temos fãs como o próprio Felipe
do esporte acompanham e como fazer isso, né? E nos dá um panorama da tua experiência, né? Como é que você vê esse assunto, esse tema? Eu adoro essa pergunta. Eu confesso que eu trabalho com 2 letras nos últimos 25 anos, a letra F, a letra A e o tiozinho em cima, né? Essa questão de fã, né? E me perguntam muito se é possível, vamos dizer que num business convencional, você transformar seus clientes em fãs. E a resposta, direto ao ponto, sim, é possível. Tá? Por que eu falo isso? Né? Acho que nas minhas experiências, né, quando a gente fala de ajudar a montar a NBA aqui no Brasil, né, que eu fiquei como CEO nos últimos 10 anos, antes disso, ajudar a trazer o UFC para cá, antes disso, trazer o Lollapalooza e por aí vai. Quando a gente pega essas 3 marcas, né, como referências, eram marcas que estavam muito distantes do cotidiano brasileiro. Né? Então, se você perguntar há 10 anos atrás ou há tantos anos atrás se o UFC tinha essa legião de fãs, se o Lollapalooza era esse festival desse tamanho que é hoje, a resposta é não. Né? Existiam pessoas que mal e mal conheciam. Né? A não ser o Felipe ali, que eu já percebi que ele é fã de carteirinha do basquete, da NBA. De tudo que você listou, ele gosta. Ele gosta. Então, assim, não existiam tantos Filipes, né? Então, existe uma metodologia onde você aplica para você fazer essa questão de gestão de fã, de gestão de comunidade, como é que você lida com fã, né? E a hora que você pega e compara, eu lembro dos meus bons tempos de Unilever, onde eu tinha consumidores, né? Quando eu cuidava da marca Omo, existe uma diferença muito importante, por isso que eu acho que sim é possível você transformar cliente, consumidor em fã. Quando você pega num business normal, convencional, onde você vai numa loja, você escolhe um produto na prateleira, você transaciona e vai embora, é uma relação distante e fria, né? Tem grande chance, aliás, nada contra isso, né? Mas que a gente faz isso com recorrência, de entrar numa loja, pegar um produto e nunca mais voltar, né? Porém, a hora que você consegue ter ferramentas e pontos de contato com seus clientes e você põe um elemento que chama-se paixão, né, e existe um roadmap aqui para ser seguido, você começa a lidar com fã, né? Então, acho que aí é a grande diferença. Se você consegue pegar a tua base de cliente, independente do que você faça, consiga entreter, consiga encantar essa pessoa, automaticamente você deixa de transacionar sua mente e você vai para o campo da emoção. E aí, a hora que você está na emoção, né? Então, se você é fã, a gente é fã de clube de futebol, de basquete, de luta, o que quer que seja, a gente sabe que a relação é outra, mas a expectativa é outra. As pessoas me perguntam muito isso. Eu adoraria fazer o que você faz, porque você transforma clientes em fãs. Falei, você tem certeza que você quer isso? Você está preparado? Seu negócio está preparado para isso? Porque a hora que você lida com fã, a expectativa não é a mesma do cliente. É muito acima. Né? A hora que você faz um show do Foo Fighters no Lollapalooza, a pessoa dormiu no portão de entrada nos últimos 10 dias. Ela não dorme na noite anterior porque ela vai ver o David Grohl tocando. Ou seja, a expectativa é lá em cima. Você não pode frustrar. Né? Então, acho que tem esse ponto ali que sim, é possível transformar clientes em fãs, porém, lembre-se que fã, a relação é totalmente diferente. Existe paixão envolvida e a expectativa é sempre muito alta. Rodrigo, eu vou querer entrar nesse teu roadmap, tem muita coisa para a gente desempacotar aqui Legal. do que você falou, mas antes eu queria perguntar para o Felipe um pouquinho sobre o outro lado da moeda, né? Eu acho que no mercado que a gente está inserido, no mercado de tecnologia e tal, a gente sempre tenta usar quase como a engenharia para resolver os problemas, né? Ou seja, qual a fórmula, conversão, né, performance, embora tudo isso seja importantíssimo, as pessoas esquecem o elemento mais humano, mais soft, né, que hoje está virando quase que o hard, né, quando a gente começa a entrar dentro do mundo aí. Como é que você está vendo essa mudança no marketing também? E aí depois já passo aqui para o Rodrigo falar um pouquinho do roadmap, mas eu queria ver um pouco da tua percepção, tu que andou muito nesses últimos 2 anos aí ajudando muita empresa e viu uma linha mestra, né, do problema que elas enfrentam, né, e tudo mais. Boa. Eu acho que tem uma diferença fundamental aqui, porque os businesses que o Rodrigo mencionou, o UFC, NBA, etc., se não tem fã, não tem negócio. Então, ele precisa dessa paixão para funcionar. Mas você vai pegar que nem eu passei por Keitech, que é infraestrutura para serviços financeiros.
Você não acorda de manhã e você vai, nossa, que vontade de falar sobre Banking as a Service, eu vou falar com alguém da Keitech. Nossa, que vontade de falar sobre declaração anual do MEI, eu vou falar com a turma da Company Hero. Não são coisas naturalmente apaixonantes. Então, o fã que você cria, você vai ter que criar num prazo diferente, uma expectativa diferente, e ele é muito mais relacional do que uma coisa apaixonante de primeira. Então, eu acho que a primeira coisa o seu produto precisa funcionar. Você precisa entregar a promessa que você fez para o seu consumidor. Eu vejo bastante gente tentando entrar nessa parte de engajamento, de satisfação de cliente, de tentar gerar fã, sendo que o produto ou a solução tem um buraco, não oferece, não tem uma boa experiência. Então, eu lembro de N operadoras de telefonia ou de televisão por assinatura que fazem todo um engajamento, que tentam levar as pessoas e tal, só que a hora que você vai tentar cancelar ou trocar o pacote de canais ou qualquer coisa do tipo, você tem uma experiência tão ruim que você vira o antifã, você odeia aquela marca, você nem sabe por quê, mas é a sketch clássica do Porta dos Fundos da Judite, que você tá... Então, nem sempre entrar pro passional pode ser bom para uma marca, né? E eu acho que tem coisas que você faz com o posicionamento de marca que você ajuda a gerar fãs, porque fã também tem um componente de pertencimento. Então, você pega marcas, por exemplo, Patagônia, que tem toda aquela coisa da vibe boa, que tem aquela coisa de sustentabilidade, etc. Por ter esse ângulo do pertencimento, ela tem uma série de fãs, só que o produto dela entrega também. Aí você pega marcas de software agora, que são super hypadas também, tem uma coisa de pertencimento, você querer usar aquela ferramenta porque ela te faz ser percebido de alguma maneira e tal. Então, isso começa a te ajudar. E aí, como marketer ou como marca, você tem elementos que você pode adicionar como pequenas boas surpresas no meio do caminho. Aí vai bem você falou de ciência, Pedro, você mapeia um pouco a jornada do usuário e coloca uma comunicação do CRM numa data específica, ou antes dele cancelar, ou eu lembro uma ação que a gente fez com o Real Valor, que era um investidor da ACE que a gente ajudou a vender para Empíricos, quando o Spotify fazia aquele retrospecto, todo final do ano o Spotify faz aquele retrospecto, e a gente fez um retrospecto dos investimentos das pessoas. Você investiu mais aqui, você ganhou mais dinheiro aqui, tarará, tarará. E falando com o Edu, que hoje é founder do Off the Grid, o podcast, ele falou, foi uma das ações que mais trouxe fãs e que mais trouxe usuários para dentro do Real Valor. Porque você pega uma informação que já estava lá, que era o histórico de investimentos, ou no caso do Spotify, o histórico de músicas que você mais ouviu no ano, você empacota de um jeito bonitinho, você serve e fala assim, olha que legal que você é, a sua playlist ou a sua carteira, enfim. Então, você tem muita oportunidade de dar esse pequeno encantamento, e essa sucessão de pequenos encantamentos você vai criando os fãs, você vai criando essa relação de gratidão, assim. Então eu lembro, eu fiz agora o especial da HubSpot para Growth Insights, que é a newsletter, e eu comecei a estudar mais a fundo o programa de educação deles, de certificação. E eu lembrei que eu virei fã da marca porque a marca me ensinou em 2013 o que era inbound marketing, e aí fica essa relação de gostar e tudo mais. Então, acho que tem uma sucessão de pequenas coisas que você vai fazendo com o posicionamento, com a marca, com o CRM, que você vai criando os fãs de uma maneira um pouco mais paulatina, um pouco mais moderada do que o cara que vai gostar do Denver Nuggets, que nem eu, ou do, sei lá, qual lutador de UFC. Então, é uma relação que você vai acontecendo naturalmente, não tão passional, vamos dizer assim. E aí só conectando aqui, Rodrigo, né, o Felipe está falando de negócios que, né, que enfim, tem o produto tem que estar conectado, na verdade é uma coisa só, né, na cabeça do cliente ele não tem essas separações, né, e se você puder comentar sobre isso, e já emendar aí no que você mencionou do roadmap, né, que acho que é o que o pessoal tá ouvindo aqui, tá pensando, porra, existe uma fórmula, algum jeito de fazer isso? Então, se você puder também falar, seria fantástico. Eu adorei eu anotei um monte de pontos aqui que o Felipe colocou. Eu acho que o primeiro, né, você falou da questão de produto, né? Não adianta você querer ter fã se não tem produto, né?
você tem que ter um produto, você tem que ter um serviço, você tem que ter uma solução que funcione. Porque senão você vai cair no call center ali para mudar teu plano de telefonia e você vai ficar ainda mais desesperado na hora que você perceber que você ligar para virar novo cliente, a condição é melhor do que você já é. Né? Então, assim, eu acho que se não tiver produto, não adianta você querer ter fãs, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que eu adoro essas provocações, porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais bonita, né? Eu lembro que minha primeira reunião, quando a gente foi montar o UFC aqui no Brasil, isso me marcou muito, assim. Eu lembro que eu estava super feliz, né? Pô, tô no UFC, vou ajudar a montar, e era uma pegada de startup. A gente eram 3 pessoas ali, quase que num consultório, meio que um em cima do outro e tal. Depois teve um escritório super composto e tal, e eu fui fazer minha primeira reunião, né? E aí, pô, me arrumei e tal, não sei o que, super empolgado. Daí eu cheguei naqueles prédios icônicos da Faria Lima, e me apresentei, né? Aquela coisa padrão, você dá seu nome e a empresa e tal. Eu falei, pô, sou o Rodrigo Vicentini, e estufei o peito do UFC. Aí a moça falou, é sério, do UFC? Abre aspas, a nossa empresa de motoboy, certo? Cara, nessa hora, eu olhei e falei, puta, eu tenho um belo desafio pela frente, né? Então, assim, é uma construção, leva tempo, né? Eu acho que eu gosto de fazer a seguinte provocação, né? Acho que quando a gente pensa em montar negócios, se a gente for montar um negócio do zero, né, a gente tem que sempre lembrar que o negócio ele vai ser feito por pessoas, para pessoas, né? Por pessoas e para pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou comprar uma tecnologia, um serviço, os players que o Felipe comentou, se é NBA, se é UFC, Lollapalooza, blá, 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 no fim do dia, quem vai comprar isso são os clientes que a gente vai transformar em fãs, né? A gente esquece muito de sentar na cadeira do cliente, né? E eu gosto dessa provocação, porque quando você está no sábado à tarde na sua casa e aparece um anúncio de qualquer serviço ou produto na tua tela, o que você mais quer é poder apertar o botão e esse negócio chegue na sua casa, né? Porém, isso é o que menos acontece, né? Independente da natureza do negócio. Só que nós, executivos, né, os grandes players hoje em dia, às vezes a gente esquece de fazer esse básico, que é ter um produto que entregue, né? A hora que eu sou impactado por um anúncio que me promete alguma coisa, eu aperto o botão e isso não acontece, me gera uma frustração, né? Então, acho que a primeira provocação que eu coloco antes de entrar no roadmap a gente tem que lembrar que, independente da natureza do nosso negócio, se é startup, se é business já com a abertura de capital, não importa, você tem que entender que quem vai comprar é uma pessoa. A gente falava muito tempo atrás de B2B, B2C, B2B2C. Eu gosto de falar assim, é para pessoa, não tem jeito, né? Independente da forma que vai ser contratado, são pessoas que vão fazer, né? Acho que daí um segundo ponto que eu vejo, né, acho que pós-pandemia isso acelerou muito, a gente não aceita mais ser interrompido, né, e as marcas insistem muito em fazer isso, né? Então a gente está aqui numa conversa, de repente vem um anúncio aqui para todo o racional e tenta te empurrar alguma mensagem, uma compra, uma promoção que você não quer. Aliás, você quer apertar o botão ali de avançar, né? Então acho que essa questão de interromper já não funciona mais, né? E quando eu falo da pandemia, se a gente olhar a parte de entretenimento, em qualquer lugar do mundo, tá tudo lotado. Tudo lotado. A Disney está lotada, a hora que você pega os resultados da Disney, os parques explodiram. A hora que você pega qualquer ponto turístico, consegue tirar foto. Então tá tudo cheio. O que isso quer dizer? A gente percebeu que a gente quer se divertir, independente da natureza do teu negócio. Eu quero me divertir. Como é que eu me divirto? Com experiências boas, né? Aí que eu consigo, né? Eu brinco muito que produto bom, ele te ajuda a ter uma memória legal. Agora, se você oferece uma experiência legal para o teu cliente, ele leva para sempre, né? Então, a hora que eu entro nessa questão de como montar um negócio para ter um roadmap, eu preciso entender como que eu vou prover um entretenimento, como é que eu vou conseguir com que as pessoas se divirtam na relação comigo. E a hora que eu volto para o meu exemplo do Instagram, nada contra o Instagram, não é isso, eu não quero ser interrompido, eu quero ser entretido, eu quero conseguir comprar um produto sem a fricção, né? Então, a hora que o Felipe falou, eu não acordo querendo comprar tal produto, mas talvez você acorde olhando e fale assim, pô, isso aqui é legal, né? Isso aqui não está batendo na minha cabeça o tempo inteiro para fazer a conversão, a aquisição, né? E a partir dali, né, uma palavra que eu gosto de usar demais, eu usei isso sempre, né, na NBA, no UFC, no Lola e nos outros projetos que eu trabalhei, que é a questão de encantar, né? Eu acho que quando a gente fala de experiência do cliente, CX, a gente pode dar o nome que a gente quiser, voltando àquela história, consumidores normais, a gente quer ser surpreendido,
né? A gente não quer mais o básico. Então, a hora que uma marca vai se conectar comigo e ela não me interrompe, ela já chama atenção. E essa marca conseguindo subir o sarrafo, me oferecer algo melhor, um serviço com valor agregado maior, uau, né? Surge esse uau, que é o wow factor que eu uso muito, que é isso aqui realmente eu não esperava. Os concorrentes que trabalhavam com a minha empresa não faziam isso. Eu despertei esse wow no Pedro, eu despertei esse wow no Felipe. Aí começa a engajar. Aí você começa a fazer growth, aí você começa a mudar o custo de aquisição, aí você começa a mexer, a fazer negócio, literalmente, né? Então, acho que se eu puder resumir esse roadmap, acho que é primeiro, você garantir que você tenha produto, né? Se você não tem produto, não adianta, você não vai conseguir transformar em fã. Acho que o segundo é você ter claro que as pessoas querem se divertir, e divertir é no bom sentido, tá? Não é fazer festa, não é isso. As pessoas querem entreter, elas querem ter uma boa conexão com o teu produto, né? E aí depois mostrar quais são os valores, os atributos de produto que você tem que vão encantar o teu cliente, que não é somente o básico, né? Porque o básico, ele vai ver se você é mais barato do que o outro e acabou, ele compra do outro, né? Eu acho que é como é que você se diferencia, realmente você consegue encantar esse teu comprador, esse teu cliente, aí sim, aí você começa essa jornada para conseguir transformar o Felipe e o Pedro em fã. Aí você começa a ter o engajamento que você precisa. Rodrigo, tem muita coisa aqui. Tem uma coisa que o Steve Jobs falava muito, né, que é muito difícil de emular, mas é aquela coisa que a gente sabe quando bate o olho, né, que é o taste, né, em inglês, né, que as coisas se conectam, as coisas têm um fio condutor do produto até o teu marketing, as coisas, né, e aí eu queria perguntar para o Felipe, né, aquela coisa que é difícil eu planejar isso, mas quando eu bato o olho no app, e depois no atendimento ao cliente, e depois no produto, e depois nesses elementos que o Rodrigo falou, né? Todos eles contam, de certa forma, a mesma história, né? Todos eles acabam levando... Como é que eu consigo pensar sobre isso? Porque eu acho que esse framework, esse roadmap aqui que o Rodrigo compartilhou com a gente, é simples, mas eu acho que ele é muito difícil de executar, né? Como o Rodrigo mesmo falou. Depois eu quero falar um pouquinho do Delta T aqui, Rodrigo, do tempo que isso leva, né? Mas comenta um pouco sobre isso, Felipe, e conecta com o gosto, né? E esses elementos talvez sejam muito difíceis da gente tangibilizar. Boa, eu acho mesmo que tem uma coisa de gosto, só que gosto é basicamente um repertório formado por observação e feedback. Você vê o que te encanta, o que encanta os outros, e você ficar obsessivamente tentando achar quais são esses elementos. E eu vou tentar trazer aqui 3 exemplos para corroborar. Então, você mencionou o Steve Jobs, ele era obcecado com, quando você compra um iPhone, quando você comprava um iPod na época, com a caixa. A caixa precisa ter os elementos cuidadosamente colocados e precisa ter aquela abertura devagar para gerar expectativa, para assim que você termina de abrir uma caixa de iPhone ou de produto Apple qualquer, você tem aquela expectativa, é quase um chá revelação de AirPod, assim, nossa, isso aqui que eu queria e tal. Com certeza ele investiu muito tempo e muito dinheiro olhando qual que era o tempo, como é que ele envelopava aquela caixa. Então, tem uma coisa de você ser atento aos detalhes, e não é só o detalhe da caixa ser funcional e do cabo estar amarrado e não estar jogado, é de como que você gera esse encantamento. Outro exemplo, eu me hospedei num hotel, num resort, eu, meu filho e minha esposa, há uns meses atrás. Pô, terminamos o primeiro dia, voltamos lá pro quarto, tinha uma escultura de toalha que era um macaquinho que brincava com o macaquinho que meu filho tem, que brincava com não sei o que lá, e aí a cama, que era a cama lá dele, tinha um monte de bichinhos brincando entre esculturas de toalha e bichinhos que meu filho trouxe. Pô, aquilo tem um carinho, tem um olhar especial, mas não é só que a pessoa acordou um dia e estava inspirada. Tem um método ali que ela foi testando N vezes, e aí provavelmente com algum feedback, pode ser a gorjeta, ou a nota de satisfação, ou os comentários em redes sociais, ou alguma coisa do tipo, ela falou assim, encontrei aqui um jeito de me relacionar, de encantar numa coisa que se eu chegar lá no hotel e o quarto tá limpo, impecável, já era expectativa, porque era um hotel legal e tudo mais.
mas só de ter uma coruja e um macaquinho de toalha já dá outro ar, assim. Então, é você conseguir entender e lidar com a expectativa e com o momento do seu consumidor. Hotel, tradicionalmente, tende a ser muito bom nisso. Então, teve casos super estudados de hotéis que perguntam quando você faz o check-in, eles perguntam que jornal que você gosta de ler, casualmente perguntam do seu café da manhã, só que você chega no dia seguinte, você deu o jornal que você gosta de ler e o café da manhã do jeito que você gosta. Então, era uma pergunta que você nem lembrava de ter dado aquela informação e você já tem uma expectativa e um encantamento ali. E um exemplo que eu consegui entender quando eu estava na Alice, se você vai fazer um exame de sangue na casa Alice, toda vez que vai fazer um exame de sangue, você pensa, putz, eu vou lá no laboratório, aquela luz branca, aquela experiência demorada, aquela coisa que vai demorar para acontecer, vai ser aquele lanchinho, qualquer coisa no final, e depois eu vou para casa. Só que quando você vai na Casa Alice, você tem uma iluminação diferente, você tem uma arquitetura diferente, você tem um suco que é delicioso, de frutas vermelhas, e uma comida super boa. A enfermeira, eles usam outro nome que não é de enfermeira, mas ela te tira sangue num lugar que não parece uma sala que nem essa que eu estou aqui, toda branca. Então, é uma experiência muito mais humana e encantadora. Só que você vai lá no exame de sangue, você vai lá ver o triglicérides e tudo mais, tá tudo perfeito, clinicamente embasado também, né? Então, é você pensar quais são os elementos que reforçam o seu storytelling, quais são os elementos que dão esse ângulo que você quer explorar e onde que eles estão escondidos na jornada do seu cliente. Rodrigo, a partir disso que o Felipe falou, que eu acho que esse olhar, né, olhando quais os pontos digamos assim, de oportunidades de eu criar um momento uau e tudo mais, mapear e eu acho que o elemento do feedback eu acho que é fundamental, né? Depois eu quero abordar com vocês como pegar feedback, porque a pessoa pensa assim, não, feedback é montar um form, né? E mandar para... Mas depois eu quero falar assim desse loop. Mas você falou uma coisa, Rodrigo, duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro cuidado com o que você deseja, né? Você quer fã ou você não quer fã? E eu queria que você elaborasse um pouco isso, né? E eu gostaria de explorar também a maneira que você enxerga esse gradiente, né? Por exemplo, eu, Pedro, gosto do UFC, mas eu não posso dizer que eu tatuaria o UFC no meu braço, que eu sei o histórico de todos os lutadores, como é que tá tal pessoa nessa temporada, como é que tá eu não sei, eu não tô não vou em todos os eventos, tem gente que viaja internacionalmente para ir nos eventos e tudo mais. Então, assim, se a gente pegar vamos imaginar assim, a cada 100 pessoas, eu vou ter, assim, a maioria vão ser os Pedros aqui, né, que, gosto e tudo mais, mas daí vai ter alguns que acompanham mais e vai ter lá na ponta extrema aqueles fãs que exigem até outro tratamento e tudo mais. Qual o impacto desse fã extremo para a construção da marca, né, e tudo mais, e como que eu chego lá, que aí tem esse elemento do Delta T, e por último, que cuidado eles exigem, né? Legal. Essa questão da expectativa, né, que eu brinquei, né, cuidado com o que você quer, porque se você não tiver com a casa pronta, com o produto pronto, vai ter muita gente batendo na tua porta, né? E a hora que você tem uma relação que envolve paixão, né, o fã, ele é o que primeiro vai te defender, né? Ele vai falar muito bem de você, ele é seu advogado, ele é sua equipe de vendas, e vai ficar... Quantas vezes você já não foi no restaurante que algum amigo teu falou, você precisa ir, que é a melhor experiência que tem, e fica buzinando na sua orelha até você ir, né? O fã, ele faz esse papel de marketing, de vendas, de advogado, tudo que você pode imaginar. Só que a hora que ele se frustra com o produto que ele recebeu, com o serviço que ele adquiriu, ele abre o microfone. Então você tem que estar preparado ali para falar, olha, pisei na bola, né? Então, acho que essa expectativa, né, acho que é o ponto muito que o Felipe comentou, você tem que estar com o teu produto azeitado, né?
Porque, senão, o fã ele é muito bom quando ele te ama, mas quando ele deixa de te amar, ele faz um trabalho ali de jogar as pedrinhas dele ali que dá dor de cabeça, né? É que nem a tua ex, né, Rodrigo? É que nem brigou com a ex, o amor vira ódio. O amor acaba, né? E assim... E aí lembra que assim, existe uma expectativa gigante, e a hora que essa expectativa não é entregue, vira uma frustração, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Acho que o segundo ponto do Delta T que você comentou, né, e misturando com a terceira pergunta, a gente usa muito uma metodologia que acho que qualquer negócio consegue usar, que seria como se fosse um funil de vendas, tá? Só que ao invés de eu pegar um funil de vendas, de conversão, eu tenho um funil de perfil de fã, tá? Então, lá em cima, eu tenho o Pedro, que sabe mais ou menos o que é o UFC, tá? Já assistiu uma vez ou outra, consome talvez uma vez por semana, ou menos. A hora que eu desço para um segundo nível, eu já vou pegar o Felipe. O Felipe já consome mais de 3 vezes por semana essa história, né? Seja comprando um produto, seja viajando, seja assinando um serviço de streaming, o que é que seja. Aí eu vou para um terceiro nível, que é lá embaixo, que é o que a gente chama de core fan. Esse é o rock and roll, esse é o fanático pela causa, né? Esse aqui consome quase diariamente, né? Então o exercício aqui é basicamente uma gestão de funil de vendas, como é que você abre cada vez mais a boca do teu funil para trazer mais Pedros, né? E ao mesmo tempo, como é que eu converto o Pedro que está aqui em cima para o nível 2, depois para o nível 3? Como é que eu faço isso? Tem o Delta T, adorei você falar, eu sou engenheiro, fazia tempo que eu não vi o Delta T. Tem esse Delta T, né, de você conseguir fazer essas conversões, mas tem também você ter produto. Então, o produto que eu vou oferecer para o Pedro lá em cima, que ainda não está tão engajado comigo, é totalmente diferente do produto que eu vou oferecer para o Felipe, que está aqui embaixo, né? Então, é engraçado porque no fim do dia, você pode, né, a hora que você pega esporte, entretenimento, fica mais fácil de visualizar isso. Mas hoje em dia, qualquer negócio tem isso, que é você pegar um funil de vendas, fazer a conversão, só que ao mesmo tempo você colocar em perspectiva a recorrência da compra, né? E aí sim, a hora que você tem a pessoa que está te comprando, aí o teu negócio vai te falar se é um serviço de assinatura, se é uma compra anual, se aumenta a tua cesta de produto, enfim, isso vai ter uma variedade ampla, aí você consegue entender como que você consegue trazer ele para perto e deixar ele fixo com você. E aí a palavra encantar é super importante, porque a hora que eu conseguir tirar o Pedro, que não consumia muito UFC, aí ele foi para uma viagem, ele comprou um produto, ele entendeu mais sobre o jogo, ele gostou mais do show, ele começou a descer, ele vai comprar com mais recorrência. Aí eu preciso ter mais produto para te oferecer. Então, acho que essa é a forma que eu vejo de você ter o funil e você ter o Delta T andando. Isso vai andando, ano após ano você vai mexendo nesse funil. E Rodrigo, antes de passar aqui a palavra para o Felipe, que eu tenho um follow-up aqui para o Felipe, existe tudo isso que você está falando nesse contexto de uma NBA, de um UFC, isso atualmente hoje é medido? Você tem a métrica e você tem o gatilho para mover o cara da fase Pedro para a fase Felipe, e aí você, a gente conseguiu aumentar o pool de Felipes aqui em X%, porque eu estou entendendo que um Felipe é um cara que exponencialmente, né, sei lá, pelo menos uma ordem de magnitude, traz mais dinheiro para a empresa do que um Pedro, né? Existe isso ou é mais uma régua? Dados e pesquisas o tempo inteiro, né, da mais sofisticada, mais simples, então desde estudos de uma Repucon que roda campo por 3, 4 meses para te dar um resultado, ou você entrar numa rede social e rodar um fórum que você comentou e falar, olha, você que foi em tal evento, me dê o feedback sobre esse aspecto, né? E aí a hora que você vê isso, né, vou te dar uma referência de NBA, eu lembro que há bons anos atrás tinha cerca de 17, quase 20 milhões de brasileiros declarados fãs. Até o ano passado isso pulou para 53 milhões, né? E aí você pega esse número e você consegue destrinchar, você consegue ver quem que é o fã casual, quem que é o fã que consome com mais intensidade e quem é o core fan. E aí você vê ano após ano quanto que você conseguiu migrar, né? E aí qual que é a beleza disso, né? Não necessariamente quem é casual vai consumir, vai depender do teu portfólio de produto, claro. Mas pode ser que o Pedro, sendo casual, mas comprando uma jaqueta do Lakers, gaste mais do que o Felipe, que consome todo dia e está assinando somente um streaming, né? Acho que vai depender do portfólio, né?
E acho que uma das sacadas é essa: se você tiver produto com reach amplo, eu consigo servir bem o Pedro, que comprou somente a jaqueta, porém ele começou a gostar disso, está na comunidade, os amigos da faculdade, da escola estão falando sobre essa história, ele começa a consumir mais, aí ele assina um serviço, aí ele vai viajar para ver uma luta em Las Vegas, aí começa a girar a engrenagem. Então, acho que o Delta T vai ser impactado pelo portfólio, pelas soluções que se oferece e como que esse fã navega nesse funil. Fantástico, Rodrigo. Eu gosto muito dessa visão do pragmatismo, de enxergar o cara, mas você falou uma coisa que para mim foi chave: não adianta migrar o cara para o funil se você não tem produto para monetizar e, né, extrair o máximo desse fã. Agora, você Felipe, cai no checkout, desculpa te interromper, você cai na história do Instagram sábado à tarde. Você ficou encantado, você apertou o botão... Frustrou. Broxou total a experiência. Aí acabou. Aí dedo pro lado, acabou. Né? E é pior. Agora tu tem um detrator, aí possivelmente. Vai custar caro, exato. Trazendo para o nosso mundo de tech aqui, e tentando fazer uma analogia com os pontos do Rodrigo, me parece que às vezes a gente queima na largada, né? E a gente trata todo cliente como... monoliticamente, como se fosse um bloco, né? Então, assim, por exemplo, vou fazer um programa de member get member, aí eu vou fazer geral para minha base, e aí tu vai, mas meu retorno é X, quem é o cara que mais traz novos fãs? Provavelmente é o cara que já é um fã, né, visceral daquele negócio. E às vezes a gente não tem essa mesma lógica, né, Felipe? A gente quer converter o cara, a gente tem um funil de conversão, né? A gente não tem um funil que examina o estágio que o cara tá na relação com a gente, né? Como é que você vê isso? E, enfim, se você tem outros comentários aí, eu tenho certeza. Eu queria, antes de entrar nessa questão, Pedro, falar que também você tem várias demandas acessórias de quem é fã que você precisa cumprir. Então, um caso que eu lembro de NBA, que é a pessoa não era super fã, mas tem a curiosidade de querer ver e etc. Só que, por coincidência, a esposa queria ir para Disney, queria fazer os outlets lá da Flórida. E aí, magicamente, surge um pacote que tem um jogo da NBA no meio. Só que uma vez que você entrou no ginásio, uma vez que você tá lá e já tá curtindo, você já vai comprar a camiseta oficial lá no ginásio, você vai tirar N stories, porque é uma experiência super encantadora, então você consegue ir pelas dores acessórias também, para puxar e para descer esse fã no teu funil de relacionamento. E aí, levando isso para um mundo talvez um pouco menos fantástico e encantado de esporte e passional, em negócios, em B2B, a gente geralmente tem esse comportamento mais monolítico, que nem você falou, que é, o cara comprou de mim, ele vai usar, ele vai achar um produto incrível, porque eu acho incrível, e vai virar meu fã, vai me defender, vai fazer uma tatuagem escrito SaaS B2B no braço e tudo mais. Só que a probabilidade maior é que isso não seja verdade e que, tudo bem, nem todo mundo vai ser die-hard fan. Tem alguns comportamentos, os power users, aquele cara que fica mandando um monte de reporte de erro, aquele cara que comenta para você, que fica falando com o representante de CS, de vendas, falando que tem um caso de uso que não atende, que está diferente, etc. Tem um quê especial num tipo de usuário, num tipo de cliente, que você deveria dar pista. E aí, a forma que você dá pista, às vezes, é você trazer ele para um grupo de early adopters de uma feature que não foi lançada ainda. Ou você mostrar para ele o que tem no seu roadmap de produto. Ou você, quando você fizer um evento, você chama ele para a primeira fileira desse evento. Você chamou um palestrante, você tem ingressos para uma convenção que você está patrocinando. Tem um relacionamento, uma gestão de relacionamento que você pode fazer com esses fãs um pouco mais hardcore, que ele vai ficar agradecido e que ele vai aumentar o grau de admiração que ele tem pela companhia. Então, você tem 10 ingressos para aquela convenção que você patrocina todo ano, em vez de dar os 10 para o time de vendas, separa um pouco e dá para alguém que é fã. E uma mecânica que a gente usava bastante, inclusive aí na Feature Dojo, era de você qualificar os seus fãs mais. Então, ele recebeu um treinamento, ele recebeu um certificado. Nem sempre é um mimo, nem sempre é uma coisa comercial, nem sempre é uma coisa, tipo uma garrafa de vinho que você manda para ele.
Às vezes é só um treinamento, uma feature adicional, um olhar dos bastidores, ou chamar para ir no seu escritório, alguma coisa do tipo, dele se sentir parte, você já ajuda. E às vezes pode ser o mais simples possível, do tipo, sabe aquele bug que você estava enchendo que estava errado? A gente consertou, olha que louco, eu quero te mostrar em primeira mão. Então, esse carinho no relacionamento, ele tem um grau de efetividade muito maior, às vezes, do que você tentar fazer um member get member ou fazer alguma coisa um pouco mais larga escala, assim. Fala, Rodrigo. Não, eu adorei o que você falou, porque, assim, às vezes a gente quer sofisticar de uma maneira e não precisa, né? Cara, uma simples ligação, né? Às vezes eu falava isso com o meu time, eu falei assim, gente, tem uma pessoa que tem na loja e está gastando 15 mil reais todo mês. Eu vou voltar a muitas décadas atrás. Eu quero só poder pegar e mandar um cartão de Feliz Natal. Como é que eu faço? Né? Aí fazer outra provocação, quando a gente fala de member get member, né? De clube de vantagens, de gestão de CRM e tal. Eu vou dar um exemplo que é o mais básico, que é onde eu corto o cabelo. Eu vou lá, eu tenho que tirar da minha carteira um cartãozinho de papel que está meio amassado. Toda vez que eu vou lá, eles carimbam. Ele tem um programa de fidelidade na cabeça dele. É o mais simples possível. Eu volto lá todo mês, depois de 10 cortes eu ganho um corte. Né? As pessoas queriam me matar quando eu trazia esse exemplo, mas assim, gente, talvez não tenha que ser tão sofisticado. Né? Foi o que você comentou, tem um cliente teu batendo na tua porta e reclamando de determinada feature. Né? A gente, né, nós como líderes, a gente tem um grande desafio de escutar sem escudos. Na hora que um cliente, um fã, está reclamando para você, se você sair da tua cadeira e escutar de verdade, ele está te trazendo uma oportunidade de negócio gigantesca, né? Porém, esse cara tá nervoso, ele não sabe o que ele tá falando, essa feature é excelente e tal. Cara, mas tem mais um que tá reclamando. Não. Se você conseguir tirar esse escudo, né, e o corporativismo e ver que tem uma oportunidade boa ali, esse cara é o melhor cara para virar teu fã. E aí você pode mandar garrafa de vinho, você pode dar o corte de cabelo que eu brinquei. Olha, Felipe, lembra que há 2 meses atrás você reclamou dessa feature? Cara, você tinha razão. Toma, um ano dessa feature para você. Acabou. Virou a chave. E ele não espera isso, né? Até porque ele está reclamando, não é porque ele quer algo em troca, ele está reclamando que não está funcionando. E olha que legal, ele quer te ajudar. Ele não está jogando a pedra somente. Né? Ele quer te ajudar. A primeira coisa, ele quer ser ouvido, né? Exatamente. E só ser visto, né, se sentir visto já é uma realização, né, por parte da empresa quando a gente consegue dar essa sensação. Agora eu queria propor aqui, a gente criou juntos uma empresa nova de consultoria para marketing da paixão, que se chama Lovers Marketing, né? E aí vocês dois são os maiores consultores da empresa. E eu queria que vocês dissessem aqui, se viessem startups aqui fazer uma breve consulta aqui, né? Começando aqui por você, Rodrigo. Por você, falando, Rodrigo, eu quero transformar os meus clientes em apaixonados aqui. Eu quero entender o que eu faço e tal. E às vezes o cara acha que tem que fazer um negócio hollywoodiano e você sabiamente já trouxe. Peraí, gente, vamos... Não, o NBA é uma coisa, mas, cara, isso aqui é a nossa vida. Quais seriam as perguntas e o que você olharia primeiro se você estivesse querendo ajudar um empreendedor desse, Rodrigo? Começando por você, depois eu faço a mesma pergunta para o Felipe. Sacanagem, Felipe, desculpa. E eu gosto de falar que, assim, quando o filho bonito é mais fácil de vender, né? Mas, quando você tira essa foto de 10 anos atrás, o mato era muito alto. Então, assim, aquela brincadeira que eu falei né, que não era brincadeira, que era verdade da história do motoboy do UFC, eu olhei ali e falei, meu Deus, né? Tem um trabalho a ser feito ali. Eu acho que assim, né? Quando a gente pensa num startup, né? Eu vejo muito o que eu tenho na minha rotina como conselheiro, eu sou conselheiro de uma startup. Eu acho que o primeiro ponto é garantir que o teu produto cure, né? O startupeiro gosta muito de falar de combater as dores, né? Qual dor que ele vai conseguir sanar e tal. Então, é garantir que o teu produto esteja azeitado, né? Acho que o segundo ponto é garantir que você tem a cadeira do teu cliente na sua frente, né? Eu acho que quando você está no mundo corporativo, multinacional, tal, talvez seja mais fácil você sair da sua cadeira e olhar falando, aquele cliente tem razão.
Agora, acho que o founder, né, quando ele tem uma ideia, que ele acha que é a ideia da vida dele, talvez seja mais difícil ele perceber que tem uma feature que está faltando ali, né? Então, acho que o segundo ponto que eu falaria, primeiro, garantir o produto. Segundo você tem certeza que isso aqui vai curar a dor do mercado? Você tem certeza que essa tua ideia que você bolou há 10 anos é isso mesmo? Porque a hora que ele começa a escutar e percebe que tem ajustes, e é muito difícil convencer um founder que a solução dele, não, mas pô, o Google, ele tinha certeza disso, o Steve Jobs tinha certeza disso. Tudo bem, mas né, talvez um pequeno ajuste aqui, que não vá acabar com a sua filosofia e tal, vai fazer teu negócio crescer muito rápido, que é o que o cara mais quer, né? Então, acho que eu colocaria muito essa perspectiva de cliente, né? Acho que isso é um ponto importante. Depois eu entro naquela história, né, de realmente conseguir entreter, não interromper, engajar, encantar e por aí vai. Você, Felipe Collins. Vou tentar não repetir o que o Rodrigo falou, que é o que eu concordaria em gênero, número e grau, e eu daria para ele quase todo o meu equity na nossa consultoria aqui, porque é uma briga quase que desigual. Eu acrescentaria com dois olhares de detalhe aqui. O primeiro é você observar, e aí observar não é pesquisa, não é perguntar o que você faria do futuro do pretérito, é você sentar e olhar como a pessoa está usando o teu software, o que ela está resolvendo, o que ela está fazendo, porque tem coisa, por exemplo, ela fica clicando no botão, a gente tem um software fazer um parênteses aqui, tá? De analytics para o aplicativo, e ele manda um alerta toda vez que tem rage clicking, que é que a pessoa fica clicando incessantemente naquele botão que ele não funciona. Então, só de você olhar o que a pessoa está fazendo, às vezes ela pode falar assim, foi bom, mas quando você vê o rosto dela mudar, e você vê o tom de voz dela mudar, ela fala assim, nossa, foi muito bom. Tem uma diferença muito grande entre as duas respostas, sendo que um formulário, qualquer coisa assim, entregariam a mesma resposta, né? Então, você olhar onde que observar o consumidor usando o produto, ou na jornada que ele usa o produto, sentar do lado, fazer cliente oculto, simplesmente investir tempo observando aquele cliente para você ver quais são os principais momentos de potencial uau que você tem, os momentos que ele usa e fala assim, descobri, puta, é isso que eu queria. Ou onde que ele se frustra e ele tenta de novo e não consegue porque te dá roadmap para você melhorar a experiência como um todo. E o segundo é você escutar apaixonadamente os caras que estão bravos. E isso tende a ser muito contraintuitivo, porque você vai falar, esse cara só vem e fica reclamando aqui da minha solução, assim, ele continua insistindo em usar um produto que ele segue achando que não é bom, mas ele continua insistindo. Esse cara tem alguma coisa especial. Ou você é a última Coca-Cola do deserto, e ele tem que tomar você, independente se você é light ou não, ou essa pessoa tem um potencial muito grande de passar de hater para fã imediato. E se você vai fazer um paralelo, isso vale, inclusive, quando a gente está falando de relação líder-liderada, inclusive quando a gente está falando de relação dentro de uma companhia, aquela pessoa que vai, e para você ela te critique, vai duro e tal, ela tem uma expectativa maior sobre o seu trabalho do que às vezes você tem sobre você mesmo. Então, eu acho que você conseguir escutar quem está sendo super crítico, super duro e etc., é bom porque a alternativa mais fácil é você simplesmente largar o osso e fazer outra coisa e contratar uma alternativa, ou não contratar, que é o maior vilão de B2B, na verdade, é você não contratar nenhuma ferramenta em vez de você ir para um concorrente. Então, acho que você escutar as pessoas que estão mais bravas ou que têm mais a reclamar te garante uma cobertura de ponto cego bastante interessante, e você observar na jornada de uso desse teu cliente, onde que é o momento que ele encanta e onde que é o momento que ele dá uma diminuída ali, dá uma frustrada, para ver quais são os momentos para você entrar. No final, é uma grande jornada de relacionamento. E aí, trivia, o Rodrigo falou do UFC da firma de motoboy. Hoje, a Universidade Federal do Ceará tem sérios problemas de ranqueamento, porque ela é UFC, e o UFC, é verdade, não é mentira isso, e o UFC é a sigla do MMA. Da Liga.
Complementando o que o meu sócio aqui falou, da nossa consultoria, eu acho que essa escuta, ela faz mágica, né? Mas é muito desafiadora. Você tem que escutar de verdade, né? Porque no fim do dia, né, você fundou uma startup, que você tem aquela ideia, que você tem certeza que vai mudar o mundo, mas ela vai precisar ser lapidada, né? Então, acho que você ter essa humildade de falar, o Felipe está falando mal dessa minha ideia, não é possível. Se você conseguir aceitar esse feedback, né, e reformatar a tua solução, que pode ser o quê? Pode ser o gatilho que você precisava para estourar teu negócio. Eu acho que é super importante. E eu tenho um terceiro ponto aí que eu queria colocar, que eu acho que ajuda muito. E é isso, eu acho que independente de multinacional, empresa nacional, de startup, é se cercar de pessoas boas, não só dentro da startup, mas fora, né? Você poder conversar com pessoas que já têm seus unicórnios, que têm seus business já desenvolvidos, não necessariamente da mesma tribo, né? Para você poder trocar ideias, oxigenar e falar, putz, aquele cliente estava reclamando da minha solução, eu não escutei direito, mas o Pedro, que não é muito do meu negócio, trouxe uma experiência aqui. Você escala teu crescimento de uma maneira muito mais rápida, né? E quantos líderes, né? Acho que a gente fala muito de história de feedback, quantas pessoas que já estão há muito tempo no mercado estão disponíveis para isso? Inúmeras, né? Ou fóruns, grupos, enfim, não importa qual seja a solução que a startup vai usar, mas não fica só no casulo ali, né? Não fica ali só na ideia o tempo inteiro, né? Tenta escutar mais teu cliente, transformar isso em ação, óbvio, mas ao mesmo tempo se cercar de pessoas do mercado para te ajudarem. Isso aí você vai crescer muito mais rápido. Bom, depois dessa aí foram 10 minutos ininterruptos de consultoria grátis aí para a galera que está ouvindo. Eu acho que eu anotei aqui, ó, caderninho repleto de anotações da conversa com vocês. Para mim é sempre um indicador poderoso. E dito isso, Rodrigo, eu queria te agradecer muito o teu tempo. Já fica o convite para você se conectar aqui com a nossa rede, tá mais próximo, porque eu tenho certeza que tem muita coisa legal aqui para a gente fazer. Mas, assim, brigadíssimo pelo teu tempo e pelos teus insights. Tenho certeza que o pessoal vai sair repleto de ideias. Pô, imagina, essa hora que a gente faz, passou muito rápido. Sinal que foi um papo gostoso. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Felipe, ótimo bate-papo aí. Vamos ver se a gente vai vender a nossa consultoria agora que a gente montou aqui para esse bate-papo. Lovers. Lovers. Mas foi muito bom, gente. Obrigado aí, foi um prazer e grandes aprendizados aqui. Eu estou com minhas anotações aqui também. Olha aí. E Felipe, brigadão aí de novo pelo teus insights, tua parceria de sempre aí. Valeu, querido. E, sempre que puder, me chame, especialmente para dividir palco aqui com feras como essa. E é isso, that's it. Quem quiser, assine Growth Insight, vai lá no PJ, no seu PJ e estamos juntos. Espero que esse papo tenha feito você repensar como se relaciona com seus clientes e principalmente como criar experiências que transformam transações em conexões. A conversa de hoje mostrou que transformar clientes em fãs não exige fórmulas mágicas, mas sim atenção aos detalhes, consistência na entrega e determinação para criar algo memorável. Se você curtiu esse episódio, compartilha com seu time, com seus sócios, com aqueles amigos que vivem buscando o famoso encantamento do cliente e todo mundo que poderia se interessar por esse conteúdo. E se você for publicar nas mídias sociais, marca a gente, @AceVentures. A gente adora ver os insights que você tira de cada episódio. E lembra que você pode sugerir convidados que gostaria de ver por aqui. O link está na descrição desse episódio. A gente lê todas as sugestões. E se quiser continuar essa conversa sobre experiência, branding, growth, vem para a comunidade Growthaholics. Lá a gente aprofunda esses temas com conteúdos exclusivos, discussões práticas, coisas que não estão no episódio e a gente gosta de ir direto ao ponto. Até o próximo, vejo vocês aqui no Growthaholics.